Hoje é domingo e domingo nós temos o quê? Escola dominical. Domingo legal tem escola dominical. Então, hoje a Tione veio aqui para a gente dar continuidade do nosso estudo, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a palavra que revela. Será por quê, hein, que o título é a palavra que revela? Então, a Tione vai contar. Muito tempo atrás, o povo israelita foram viver longe do seu país e eles ficaram muitos anos fora. E esse tempo que eles ficaram fora, sabe o que aconteceu? Eles esqueceram a palavra de Deus. Eles já não sabiam mais o que Deus tinha para eles, o que Deus queria que eles fizessem, como que eles deveriam viver de forma que Deus quisesse. Eles não sabiam mais nada. Aí quando eles retornaram para a terra deles, eles precisavam de alguém para poder falar de novo da palavra de Deus. E aí eles reuniram todo mundo na praça, mulheres, crianças, velhos, idosos, adultos, de todo mundo. E aí, naquela época, muito tempo atrás, tinha um homem que chamava Esdras. Esse homem, ele sabia a palavra de Deus. E você sabe o que ele foi fazer? Ele foi lá no meio daquela multidão ensinar a palavra de Deus, ler de novo a palavra de Deus. E aí, naquela época, crianças, não existia a Bíblia assim igual a gente conhece, não existia a Bíblia dessa forma. E aí, como que eles faziam, crianças, para poder ler a Bíblia? Onde que eles liam? Ah, mas a Tione vai falar para vocês. Naquela época, tinha os livros, era dessa forma, em forma de rolo. Não era o livro que a gente conhece desse jeito. A Bíblia não era assim. A Bíblia era assim, era rolo. E esse aqui não era feito de papel. Eles escreviam aqui tudo que Deus ia passando para eles, tudo que ele ia acontecendo, eles iam escrevendo em couro ou então em tecido que durava muito tempo. Então, crianças, quando o Esdras foi lá para falar a palavra de Deus, ele desenrolou o rolo dessa forma que a Tione está fazendo. Só que ele era muito grandão. E ele ia começando a ler. E ele foi começando a ler. E quando ele ia lendo, sabe o que ia acontecendo? Ia desenrolando esse rolo, tá vendo? Ó? Ele ia lendo, ia desenrolando, ia desenrolando, ia desenrolando, ia desenrolando. E quando eles precisavam acrescentar mais coisas, eles arrumavam outro pedaço desse, grudavam aqui e escreviam. E aí, de forma com que sempre começava a história assim. E eles iam lendo, 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 lendo. Naquela época, então, a palavra de Deus era escrita em rolos, não existia palavra. Então, criança, quando Esdras foi ler a palavra de Deus lá para aquele povo, e aí o povo começou a ficar muito feliz, as crianças, os adultos, os jovens, os idosos, eles ficaram muito felizes porque Esdras estava de novo levando a palavra de Deus para eles. E quando eles não entendiam o que estava escrito lá nesse rolo, que é como se fosse a Bíblia para nós nos dias de hoje, tinha outras pessoas que iam ensinando para eles, ia explicando, igual o nosso pastor faz. Pensa para vocês, quem que lá na nossa igreja vai explicar a palavra de Deus para todo mundo que está lá presente? Não é o pastor? Então imagina dessa forma. Esdras era como se fosse o pastor. Ele estava falando a palavra de Deus, ele estava explicando o que a palavra de Deus queria dizer. E aqui na nossa lição de hoje, você sabe o que é a nossa palavra, o que ela quer dizer quando a Tione falou é a palavra que revela? Você sabe por quê? Porque quando a gente vai lendo a palavra de Deus, nós vamos conhecendo, ela já vai revelando para a gente como que é que deve ser as coisas, como que a gente deve entender as coisas. Então, crianças, você fica feliz quando você ouve a palavra de Deus, hein? Muito bom! A gente tem que ficar feliz mesmo. E olha, vocês sabiam
que tem muitas crianças no mundo ainda que não conhecem a palavra de Deus, que não tem ninguém para falar da palavra de Deus para elas? Pois é, crianças, ainda existem crianças desse jeito. Então, olha, quando você terminar essa aula, pede o papai, pede a mamãe para ler para vocês lá no livro de Neemias, lá no capítulo 8, do versículo 1 ao 18, tá falando dessa história que a tia Ione tá contando. Pede a mamãe e o papai para ler, tá bom? Olha, e todos os dias pede o papai e a mamãe para ler a Bíblia para você. Vocês sabem por quê? Porque toda vez que a gente lê a Bíblia se revela para a gente. Um pedacinho da vontade de Deus para nós é revelado e a gente passa a conhecer e saber o que Deus quer para nós. E a gente não vai ficar perdido, igual aquele povo israelita lá muito tempo atrás, que abandonaram a palavra de Deus e depois eles já não sabiam mais o que estava falando na palavra de Deus. Aí o Esdra, que é um homem de Deus, que foi igual um pastor, ele foi lá e levou a palavra de Deus. Mas da mesma forma que aqueles israelitas lá, muitos ainda não foram ouvir a palavra de Deus, hoje também tem muitas pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus, não ouvem a palavra de Deus, não conhecem, não sabem o que a palavra de Deus está trazendo para a gente hoje. Entendeu, crianças? Então, Esdra, ele foi muito sábio, ele era instruído por Deus, porque quando ele lia e ele não entendia, outras pessoas auxiliavam. Então, quando a gente não entendeu o que está escrito na Bíblia, a gente tem que perguntar para o papai, tem que perguntar para a mamãe, tem que perguntar para o pastor, tem que perguntar para a tia lá da salinha da EBD, tem que perguntar. Você sabe por quê? Porque quando a gente tira as dúvidas, a gente conhece verdadeiramente a palavra de Deus. Não é verdade, crianças? Então quando naquela época lá, quando as pessoas ficavam muito tristes, crianças, elas sabiam que elas estavam fazendo as coisas erradas. E hoje, da mesma forma, é assim, quando a gente fazer alguma coisa errada, a gente tem que chegar no papai e na mamãe e falar a verdade. Olha, papai, olha, mamãe, eu fiz isso, isso e isso. Olha, me perdoa, mas me ajuda a mostrar o caminho certo de Deus. E a mamãe e o papai vai compreender e vai explicar para vocês qual que é a vontade de Deus, né? Então, crianças, quando a gente está em pecado, a gente fica triste. Mas quando a gente revela nosso pecado para alguém, que a gente pede perdão, a alegria de Deus vem para dentro de nós de novo. Você sabe por quê? Porque Deus quer ver a gente assim. Deus quer ver a gente alegre, feliz, conhecendo a palavra de Deus. Tá vendo, crianças, como que a nossa lição de hoje foi muito importante? Então, a tia Ione passou aqui para te explicar essa partezinha. Então, nós não podemos deixar de ler a Bíblia de jeito nenhum. Você sabe? Para a gente não se perder e não ficar longe de Deus. Quanto mais pertinho, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente conhece a vontade de Deus e mais perto de Deus a gente fica. E a gente quer, né, crianças, ficar perto de Deus, né? Ficar perto de Jesus, né? Então, todos os dias é importante a gente ler a Bíblia. E durante a semana, a tia Ione ainda vai contar mais ainda sobre essa história, sobre a importância da gente ler a Bíblia, por que a gente tem que ler a Bíblia, tá bom? Um ótimo domingo para todo mundo, um bom almoço, uma boa tarde, que esse domingo seja maravilhoso para todo mundo. Fiquem todos com Deus, um grande abraço. Tá bom, criança? Um beijo, tchau! Olha, não esquece, durante a semana a tia Ione ainda vai passar mais historinhas, tá bom? Tchau, beijo, tchau!